Louvemos ao Senhor, Tu és digno de louvor. Te damos glória a Ti. Louvemos ao Senhor, Tu és digno de louvor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas, infalíveis, pra te valer. Porque te amantes, ó minha alma, e se comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Ele intercede as dores findas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho, e o verás, porque te amantes, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma, não tenhas medo, em Deus espera, porque
Louvado é o nome do Senhor. Glorifico o nome do Senhor. Porque Ele é o único Deus que trabalha em nossas vidas. Ele é o único Deus que tem o domínio e o poder sobre todas as coisas. Há um Deus no céu que está acima de todo principado e de toda potestade. Há um Deus no céu que te conhece, que sonda o teu coração e sabe o que você precisa. Olha, o seu futuro está na mão de Deus. O seu futuro está na mão do Senhor. Ele que vai cuidar do seu futuro. Não existe mal, não existe nenhuma batalha que possa contra o que Deus tem para a sua vida. Haverá um bom futuro. Creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Nós viveremos para testemunhar. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor com louvor que o Thales, ele gravou. Eu viajei com ele. Esse hino marcou meu coração. E é o louvor que vai nos dar vitória. Aleluia. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança nunca pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor, e ainda que eu ande pelo vale da sombra e morte, eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldade, o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Haverá um bom futuro. Eu sei que haverá um bom futuro. Eu sei que a minha esperança, cante, pode ser frustrada, porque o Senhor é o meu pastor. Deus te dará vitória. Deus mudará a história da sua vida. Eu não temo mal nenhum. Deserto, lugar de lutas e dificuldade, o inimigo oportunista vem me dizer que eu não consigo mais. Estou debaixo de uma palavra. Haverá um bom futuro. Sei que a minha esperança não pode ser frustrada. Eu sei que viverei para testemunhar o milagre que Deus vai fazer nesse deserto. Vence e todos vão saber que eu venci, assim como Jesus venceu. Sou herdeiro de vitória. Louvado é o nome do Senhor. Eu quero que você glorifique o nome do Senhor.
porque nós somos herdeiros de vitória. Deus tem o melhor para as nossas vidas. Deus tem o melhor para a nossa casa. Eu quero convidar você neste momento a abrir a sua Bíblia. Eu quero ministrar uma palavra ao teu coração. Deus tem uma palavra para o teu coração neste dia. Depois nós vamos dobrar o nosso joelho. Você que está na sua casa, eu aqui na igreja, ainda que todas as portas estão fechadas, até a porta da igreja, mas nós vamos dobrar o joelho. Nós temos joelho e nós vamos ter o nosso momento com Deus. Mas antes eu quero pregar uma palavra ao teu coração. Eu orei a Deus no dia de hoje e Deus falou ao meu coração, e eu quero ser obediente à voz do Espírito. E eu quero ministrar ao teu coração algo que vem do coração de Deus. Livro de 1 Samuel, capítulo de número 7. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor. E a trouxeram à casa de Abinadab, no outeiro, e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu que, desde aquele dia, a arca ficou em Kiriat Jearim, e tantos dias se passaram que até chegaram 20 anos. E lamentava toda a casa de Israel pelo Senhor. Então o Senhor falou a Samuel e a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirei dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará da mão dos filisteus. Quando eu li esta passagem bíblica, nós podemos ver dentro da história de Israel que houve um momento muito difícil quando veio a palavra do Senhor a todo Israel e havia uma peleja muito grande contra os filisteus, que acampou junto em Ebenezer, e os filisteus acamparam junto de Afaque, e eles vieram à batalha contra Israel. E eles vieram com o povo ao arraial dos israelitas e eles tramaram algo para destruir o povo de Deus. E voltando israelitas que ficaram com medo, porque eles estavam no campo de batalha, disseram aos anciões de Israel: por que nos feriu o Senhor
hoje, diante dos filisteus, tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e venha no meio de nós, para nos livrar da mão dos inimigos. Enviou, pois, o povo a Siló, e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Fineia, que estavam ali com a arca da aliança de Deus. E sucedeu que, vindo a arca da aliança do Senhor ao arraial, e todo Israel gritou com grande júbilo, até que a terra estremeceu. E os filisteus, ouvindo a voz com júbilo, disseram: que voz de grande júbilo é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda do arraial. Por isso, os filisteus se atemorizaram, porque dizia: Deus veio ao arraial. E dizia mais: ai de nós, tal nunca jamais sucedeu isto conosco antes. Só que esses filhos de Eli, eles levaram a arca da aliança. Os filisteus tomaram a arca da aliança da mão de Ofni e Finéias. E houve um peso muito grande, porque havia uma proteção de Deus sobre Israel, por causa da arca da aliança. E a arca saiu do lugar de origem, porque esta guerra entre Israel e os filisteus, que levaram como despojo de guerra a arca da aliança, isto gerou uma batalha durante 7 meses. E eles pegaram a arca da aliança e colocaram no templo de Dagom, ao lado da estátua de Dagom. Quando se levantaram os outros que acompanhava aquele exército que tomaram a arca da aliança, eles ficaram assustados, porque o Senhor veio com grande ira diante deles. A ira do Senhor se acendeu diante daquele povo, daqueles filisteus. E quando eles acordaram, Dagom estava no chão. Cabeça de Dagom para um lado, corpo para o outro. Dagom caiu por terra, porque a presença do Senhor é algo fenomenal. Quando nós respeitamos a presença de Deus, tudo muda na nossa vida. Existem muitas pessoas que deixam de viver o melhor do Senhor porque deixaram de respeitar a presença de Deus. Muitos não levam mais a Deus a sério como se deve levar. Muitos deixaram de viver o propósito de Cristo
para brincar com Deus. Quantas pessoas não têm compromisso com Deus? Deus se manifesta, mas sempre está envolvido em algumas coisas que tiram ele do foco daquilo que é sagrado. Quantos de nós valorizamos mais festa, eventos, do que o próprio Deus, do que a própria presença de Deus? Houve uma diferença muito grande. Quando a arca da aliança ficou do lado de Dagom, o Deus deles caiu por terra. Porque o nosso Deus não é feito de boneco. Nosso Deus não é feito por mão de homens. O nosso Deus é aquele que tem o domínio sobre todas as coisas. Mas sabe o que me chama a atenção? É que começou um processo terrível. Porque depois que a arca ela foi tomada, Israel sofreu. Porque sem a presença de Deus nós não somos nada. Só que tem uma coisa, amados. Depois que eles viram a ira de Deus, depois que os filisteus viram que o lugar que eles colocaram a arca do Senhor não era o lugar para ela estar, eles sentiram o peso da mão do mestre. Só que tem uma coisa. Houve em Gate um movimento fora do comum. Houve um momento de pânico, de desespero. As pessoas começaram a ficar apavoradas. Houve pânico entre os moradores. Porque houve uma epidemia de tumores. Então vieram a arca de Deus para Ecrom. Quando a arca dos deuses estava entrando na cidade de Ecrom, o povo começou a gritar. E eles trouxeram a arca de Deus, de Israel, para Ecrom, a fim de nos matar. E no livro de 1 Samuel, capítulo 5, e verso 10, olha o que diz o texto bíblico. 1 Samuel 5 e 10. Então vieram a arca do Senhor a Ecrom, e sucedeu, porém, que, vindo a arca de Deus a Ecrom, os de Ecrom exclamaram, dizendo: transpassaram para nós a arca de Deus de Israel, para nos matarem, a nós e o nosso povo. Olha que coisa forte. Olha a continuação da história. Então reuniram todos os governantes dos filisteus e disseram: leve embora a arca de Deus de Israel. Leve embora.
porque eles não sabiam lidar com a presença de Deus. E eles disseram que ela volta ao seu lugar. Caso ao contrário, vão matar o nosso povo. Nós seremos destruídos. O pânico começou a tomar conta do povo de uma forma sobrenatural. Só que quando eu olho aqui no texto bíblico de 1 Samuel, capítulo 5, e verso 11, vieram e congregaram todo o povo, príncipe dos filisteus, e disseram: envia a arca do Senhor Deus de Israel e torne para o seu lugar, para que não mate e nem a nós e nem ao nosso povo, porque havia mortal vermes em toda a cidade, e a mão de Deus muito se agravara ali. E os homens que não morriam era tão atacado com hemorroidas que começaram a clamar na cidade e subia até o céu. Houve um peso muito grande da mão de Deus. Ouça o que eu vou falar para você que está me ouvindo. Você não está valorizando a presença de Deus na sua vida? Como você está levando Deus? Você está levando Deus a sério? Então não tenha medo de morrer. Você está levando Deus a sério? Então não tenha medo do cuidado de Deus sobre a sua família. Você está levando Deus a sério? Então não vai faltar cuidados de Deus sobre a sua vida. Só que tem uma coisa: os filisteus guerrearam contra Israel, roubaram a arca. Quantas pessoas pagando preço por negociar o inegociável, por fazer coisas ilícitas, por vender ministério, por vender o chamado, por fazer coisas que desagradam aos olhos de Deus. Ei, eu quero falar com muita ousadia de Deus para você no dia de hoje. Sabe a maior preocupação de Deus para com a sua vida? É que quando você sai do propósito de Deus, você paga o preço. Porque quando a arca de Deus, que eles falaram, vamos mandar embora, pegaram duas vacas. E eles colocaram a arca de Deus em cima dessas vacas. E eles falaram assim: deixa que elas vão para o caminho certo. Não havia GPS naquela época. Não havia o sistema que temos hoje de tecnologia. Mas sabe o que aconteceu? Quando elas foram soltas na estrada junto com a arca de Deus, e ofertas de ouro que eles entregaram com medo da
pena, com medo do peso, porque quando a coisa aperta, tem gente que dá tudo. Tem gente que dá tudo. Só que eu quero falar uma verdade para você que está me ouvindo neste momento. Deus está balançando a figueira. Se você não se consertar com Deus, você pode ficar. Eles colocaram a arca de Deus em cima de 2 vacas com oferta de ouro. Oh, que medo de morrer. E elas foram seguindo até a fronteira de Bet-Semes. Os levitas que estavam colhendo trigo, ao ver a arca, eles se alegraram muito. Eles começaram a se alegrar. E eles pararam ao lado da arca. Porque a arca parou, irmão, num lugar maravilhoso. Exatamente na grande rocha. Meu Jesus. A arca parou na frente da rocha. E os levitas pegaram a arca, a oferta de ouro, sobre a rocha. E eles davam júbilo de alegria, porque a arca parou na rocha. E ali eles ofereceram o sacrifício daquelas 2 vacas. E ao oferecer o sacrifício, aconteceu algo que mexeu com o meu coração. Que no momento em que a presença de Deus já estava naquele ambiente, só que alguns homens olharam para dentro da arca para ver o que estava dentro e morreram 70 homens em Bet-Semes. Chorou os líderes. Alguns ficaram revoltados. Alguns ficaram irados. Porque tem momento que nós temos que ter equilíbrio. Esse negócio de ira, de nervoso, de querer brigar, de querer xingar, de querer competir, de querer mostrar que é mais crente do que as outras pessoas. Isso está fora. Isso não é de Deus. Crente que tem o Espírito de Deus tem que ter equilíbrio. Tem que saber lidar com os momentos de crise. Tem que saber lidar com as aflições. Tem que saber lidar no momento que ao seu lado pode ter um vizinho que pode estar morrendo. Mas você tem que ter equilíbrio. Você tem que saber se comportar. Você tem que saber lidar com as pessoas. 70 homens morreram. E aí, eles falaram, a arca não pode ficar aqui não.
e mandaram ela para Queriate Jearim, avisando que os filisteus devolveram a arca. E veio e levaram a arca para Queriate Jearim. Quando a arca chega em Queriate Jearim, olha que diz o texto: então vieram os homens de Queriate Jearim e levaram a arca do Senhor e trouxeram a casa de Abinadab no outeiro e consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. E sucedeu o quê? Desde aquele dia, a arca ficou em Queriate Jearim. E tantos dias se passaram, que até chegaram 20 anos. 20 anos. Pare para pensar comigo. 20 anos a arca ficou na casa de Abinadab, em Queriate Jearim. 20 anos. E nada aconteceu. Eleazar, que ficou como guardião da arca, não prosperou. Abinadab não prosperou. Aioa não prosperou. Uzá não prosperou. Aí que está a diferença de como você lidar com o sagrado. Porque a arca foi para a casa deles. Consagrou o filho para guardar a arca. A arca permaneceu ali 20 anos, onde todo o povo via orar a Deus, pois a arca que representa a presença de Deus, 20 anos na casa de um homem, e não houve progresso, não teve sucesso, não viveu uma vida de conquista, não teve intimidade. Porque não valorizava o que tinha em casa. E esse é um dos maiores pesos espiritual da vida do ser humano, é quando ele deixa de valorizar o que ele tem de tão precioso que é a presença de Deus. Estava na casa dele. Quem sabe colocou dentro de um quarto e deixou lá. Quem sabe arrumou um ambiente na sala e deixou lá. Juntamente com a televisão. Quem sabe colocou num ambiente que falou: filho, guarda aí. E não deu pleno valor do que poderia mudar a história da vida dele. Porque nós só damos valor quando perdemos. Tem gente que só dá valor à esposa depois que perde. Tem esposa que só dá valor ao marido depois que perde. Tem filhos que só dá valor aos pais depois que perde. Tem pais que só dá valor aos filhos depois que perde.
Porque depois que perde, aí nós vimos como aquilo era precioso. Mas depois Davi, inspirado pelo Espírito Santo, achou que era hora de trazer de volta a arca da aliança para a cidade de Davi, para Jerusalém. Mas aconteceu algo no caminho. Ocorreu um fato que gerou uma grande batalha. Porque Davi tinha 30 homens valentes e foi buscar a arca do Senhor e colocaram num carroção, um carro de boi novo. E os 2 filhos de Abinadab conduziram a carroça de boi. E na frente Uzá vindo atrás. E quando Davi e os israelitas vinha cantando, dançando a Deus, adorando a Deus, em um certo lugar, tropeçaram, e Uzá colocou a mão na arca que estava caindo e morreu. Deus feriu Uzá e ele caiu morto. Só que o lugar que eles estavam era um lugar especial. Por quê? Tem coisas que Deus faz que nós não entendemos. Deus até permitiu acontecer aquilo. Pode levar um carro de boi, de qualquer jeito, pode fazer de qualquer jeito. Eu vou mostrar para vocês como eu trabalho em quem valoriza a minha presença. Tem uma lição para você que está me ouvindo. Você pode nem estar dando total atenção, de repente você foi lá, pegou pipoca para comer. Quem sabe você está na frente do seu celular ou da televisão. Você está me ouvindo. Quem sabe você pode estar até desdenhando. Mas eu estou falando debaixo da autoridade de Deus para você. A arca parou em Gate. 1 Samuel capítulo 6 e verso 10. Diz assim: assim fizeram aqueles homens, tomaram 2 vacas que Ava e ataram a carros os seus bezerros e encerraram em casa. Só que dali, olha bem, primeiro colocaram em cima de 2 vacas, depois colocaram um carro de boi. Só que é diferente, irmão. Dali,
Depois que Uzá morreu, Davi ficou com medo. O povo ficou com medo. As famílias ficaram com medo. Os 30 valentes de Davi ficaram com medo. De repente tinha uma casinha, um casal humilde que não tinha filhos, um casal passando por um momento difícil, quem sabe até desprezado pela sociedade, pelas pessoas que estavam à sua volta, sem valor nenhum, sem valor algum. Só que essas famílias que fugiram com medo, os valentes que se afastaram porque viram Uzá no chão, Davi olha para Obed-edom e disse: qual é o seu nome? Ele: Obed-edom. Eu posso deixar a arca da aliança na sua casa por um curto período? Obed-edom, reverenciando o rei, disse: sim, Senhor. Sim, Senhor. Quando a arca entra na casa de Obed-edom, a terra não produzia. A terra começou a prosperar. A mulher de Obed-edom era estéril. Daqui a pouquinho, ela começou a sentir o corpo dela mudar. E ficou grávida. O ambiente mudou. A prosperidade chegou. E todos os dias, não era de vez em quando, não. Não era de hora em hora, não. Todos os dias, Obed-edom reverenciava, adorava e ficava perto da arca. Ouça o que eu vou falar. Você está em casa, mas não se distancie da arca. Fecharam as igrejas, não se distancie da arca. Não deixe distrações te tire do propósito que Deus tem para a sua vida. Não deixe que as dificuldades que surgem no caminho te tire do foco. Vai orar. Vai haver muita morte. Deus pode neutralizar isso, pode, da noite para o dia, do dia para a noite. Porque a Bíblia diz: se o povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar minha face e se converter dos maus caminhos, eu ouvirei do céu e perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Mas Deus não pode fazer nada por você e pelo mundo se o teu coração ainda está endurecido. Se você ainda está pensando na dívida que vai ficar, nas dificuldades que vão surgir, Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer que você se volte para Ele. Rasgai o vosso coração, se converta dos maus caminhos, entra no seu quarto e fecha a porta, ora o Pai que está em secreto, e o seu Pai te ouvirá e te recompensará. Deus pode fazer muito mais por você. Deus pode fazer coisas sobrenaturais na sua vida, mas depende de uma atitude sua. Valorize a presença de Deus, porque é essa presença que vai te impulsionar, que vai te conduzir ao caminho que Deus tem para a sua vida. Na casa de um ficou 20 anos, na casa do outro ficou 3 meses, e Deus mudou a história de Obed-edom. Quando a arca saiu da casa dele, ele falou: não vou abandonar isso não. Eu quero estar mais
próximo da arca. Nunca mais eu vou deixar que a presença de Deus se distancie de mim. Ele foi para Jerusalém, foi para o templo, ele foi para Jerusalém, ele ficou lá, ele se tornou o guardião, ele se tornou porteiro, ele se tornou o cuidador da arca. Sabe o que é isso, irmão? Quanto mais perto da presença de Deus você fica, mais Deus te leva para o melhor dele. Depois ele se tornou levita, depois de levita se tornou tesoureiro da casa do Senhor, e nada tirava ele de perto da arca. Deus foi abrindo caminhos para ele se envolver com aquilo que é sagrado, com aquilo que é maravilhoso, com aquilo que nos conduz a um caminho de bênção, de vitória. E tem uma coisa: mexeu com a estrutura de todos que viram como esse homem prosperava. Posso profetizar sobre a sua vida? Levanta a sua mão. Aonde você estiver, no meio da tribulação, diante da dificuldade, diante de todas as lutas que sobrevêm à terra, e essa crise que atingiu o pobre, o rico, o grande, o pequeno, Deus tem uma saída. Decalai, chorevai. Deus tem um caminho mais excelente. Pastor, como nós vamos vencer? Fica perto da arca. Reúne os filhos. Chama eles para o altar. O professor deu tarefas. O psicólogo está tratando você. Chama para o altar. Porque o Espírito Santo de Deus usa meus lábios agora. Tem gente dentro de casa sentindo Deus. E eu falo debaixo de autoridade espiritual. Porque eu sei que a minha vida está no altar. Eu sei o comprometimento que eu tenho com Deus. Deus vai cuidar de você. Ele vai cuidar da sua família. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à sua tenda. Teme ao Senhor. Cubra sua casa na oração. Pouca cama, pouco prato e mais oração e jejum. Para de ficar vendo só tragédia. Para de enviar para o povo zap de tragédia. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Deixa Deus proteger a sua família. Pode morrer milhares, mas você está marcado pelo sangue do Cordeiro. Mas pastor, em outros países morreram crentes, morreram. Mas e eu? Deus está te avisando. O Brasil, depois desse vento, vai viver o maior avivamento da história. Se volte para Deus. Não deixe que nada arranque você do propósito eterno. Eu sinto Deus aqui.
A igreja está vazia. Mas eu sinto você pertinho de mim. Fecha os olhos, porque você vai sentir a presença que eu estou sentindo agora. Halain chore forbote. Errain jorovou se corriviente que pau não te pau de a fé. Errain chore calai jorofor voz. Espírito de Deus, derrama uma unção agora sobre essa família. Que eles sejam cheios do Espírito Santo agora. Que toda contaminação, que todo mal seja rejeitado nessas vidas agora. Que a tua presença tome conta de cada um. Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Eu quero que você reverencie a Deus. Obed-edom foi visitado pela arca. 3 meses. Anota na sua agenda. 3 meses. Deus fará algo nunca visto. E você vai viver coisas sobrenaturais. Eu quero convidar você a dobrar o joelho comigo. E nós vamos tirar meia hora de joelho. E eu termino a live com todos vocês de joelho. Dobre o joelho com a sua família agora. E vamos orar a Deus. Deus nos dará a vitória. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor.